Aí. Vocês estão enxergando o material? Só me respondam com sim ou não falado, porque eu não consigo mais ver o que vocês escrevem. Tá aparecendo. Ah, beleza, então. Então a gente vai hoje começar a abordar alguns conceitos que são básicos de cosmético, ligados a cosmético, e para que vocês consigam entender principalmente a situação que a gente tem aqui no país. Não só aqui no país, mas a situação que a gente tem no país é bastante interessante. Desculpem. Vamos lá. Conceitos. Então, o primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de cosmético. A gente tem um conceito que é o conceito oficial, foi criado pela Anvisa, deixa eu só abrir lá que chegou alguém, foi criado pela Anvisa, né, que é o nosso órgão de regulação de medicamentos, cosméticos e outros produtos para a saúde. Então a gente se baseia muito nesse conceito. Então, quando a gente está falando de um cosmético, né, aqui no país, a gente está definindo, a gente tem que definir ele pelo conceito que a gente chama de oficial. Esse conceito oficial data de 2005, uma resolução específica que surgiu lá em 2005, depois ela foi sendo, na verdade, a legislação foi sendo alterada, então foi sendo renovada, então a gente tem aí até em 2015 uma nova resolução que fala sobre isso e que traz o mesmo conceito sem mudança nenhuma. Então, a origem desse conceito é lá de 2005, mas ela foi sendo renovada, a documentação foi sendo renovada, porém a definição continua sendo a mesma. Então, qual que seria essa definição? Na verdade, não existe uma definição oficial, né, expedida pela Anvisa, que fale só de cosmético particularmente. Ela fala, então, de produtos de higiene pessoal, cosmético e perfumes, tudo ao mesmo tempo. E ela fala o seguinte, que são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, né? Então quando a gente está falando de cosméticos, produtos de higiene pessoal, a gente vai ter desde produto totalmente de origem natural, seja vegetal ou animal, até produto totalmente sintético e os intermediários aí no meio, né? Misturas de substâncias naturais com substâncias sintéticas, todas com a mesma aplicação e com a mesma finalidade. Então, dá para a gente dizer que é bastante genérico, né? Quando se fala de cosmético, é bastante genérico os produtos que fazem parte da composição. Então, vai desde natural até sintético e todas as misturas possíveis. De uso externo nas diversas partes do corpo humano. Então, quando a gente está falando de produto de higiene pessoal, cosmético e perfume, a gente está falando de uso externo, não se fala nada de uso interno, ok? Nas diversas partes do corpo humano, que são... Só um minutinho. Desculpe, eu continuo ainda com a tosse. Quais são essas partes? A pele, o sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes, membranas mucosas da cavidade oral. Aqui não se fala assim da questão das unhas. Então, todos os anexos que a gente tem à pele estão contemplados aqui, mas sempre uso externo, nada de uso interno. Ah, mas e dente? Dente a gente considera como sendo externo ainda. Por quê? O que a gente considera de uso interno? Aquilo que passa pelo trato gastrointestinal. Então, se eu faço uma escovação com creme dental, eu não vou engolir esse creme dental. Eu vou utilizar, fazer a escovação ali no local e vou cuspir aquele material. Então, não passa pelo trato gastrointestinal, não é considerado uso interno.
Eu faço um gargarejo. É um produto de higiene pessoal? É. Por quê? O gargarejo também. Eu vou fazer o processo, o gargarejo em si, e vou cuspir aquele material. Ele não vai descer para o trato gastrointestinal. Às vezes a gente engole um pouquinho, mas não é essa a função dele, né? Então, a utilização é uso externo. E membrana mucosa da cavidade oral também entra. A mucosa, né? Então, toda aquela parte da mucosa oral também a gente considera como sendo uso externo. Tem alguns produtos que a gente utiliza a mucosa oral para absorção, né, do produto para que ele caia na corrente circulatória. Mas daí a gente já está falando de medicamento, já é outro grupo de produtos. Então, para ser considerado cosmético, ele tem que ser de uso externo, utilizado, né, nesses locais onde foi falado, né? Com que objetivo? Objetivo exclusivo ou principal de limpar, perfumar, alterar a aparência e ou corrigir odores corporais, ou fazer uma proteção, ou mantê-los em um bom estado. Então, aqui dentro a gente acaba englobando produtos para limpeza, shampoo, sabonete, né? Produtos que vão fazer a limpeza da nossa pele, o creme dental e assim por diante, né? Produtos para perfumar, como um perfume mesmo, uma loção perfumada, uma água de cheiro, um creme, uma loção perfumado, né, que a função é só realmente deixar a pele perfumada. Alterar a aparência, como por exemplo meu Deus, esqueci o nome. Um pó compacto, né, que você passa no rosto para dar uma homogeneidade no rosto, na coloração, retirar encobrir o excesso de oleosidade, né? Então você acaba alterando um pouquinho a aparência, corrigir odores, como é o caso dos produtos perfumados, ou não, né? No caso de alguns desodorantes que a gente tem aí sem perfume, protegê-los ou mantê-los em bom estado. Então, quando, por exemplo, eu passo uma loção que contém um determinado agente que protege a pele da incidência da radiação solar, né, um protetor solar, um bloqueador solar, alguma coisa assim, eu estou fazendo uma proteção da pele. Ou manutenção, de repente eu estou com a pele ressecada né, ou estou com a pele macia, tudo mais, e eu quero manter ela da mesma forma, então eu vou utilizar um produto hidratante. Então, assim, essa é a definição oficial que a gente tem no país, certo? Uma coisa bastante importante, né, não está colocada aqui, ela deixa, vamos dizer assim, nas entrelinhas, algo que é bastante importante, que eu já vou comentar em seguida. Mas ela, de uma certa forma, ela acaba englobando todos os produtos que a gente tem no mercado hoje, que são produtos de higiene pessoal, cosméticos ou perfumes. E essa é a resolução, né? Desculpem, é a definição que a gente tem como oficial para esse tipo de produto. Então, sempre que a gente for definir, abordar de alguma forma, ou se utilizar de alguma forma de definições de cosméticos, a gente vai ter que se basear nisso. Se a gente for, por exemplo, fazer o registro de um produto, de um cosmético, por exemplo, eu tenho que me basear nisso. Então, essa é a definição oficial. E essa definição oficial, ela, vamos dizer assim, que ela está um pouquinho defasada em relação ao que a gente tem no mercado ou em relação ao que a gente costuma ouvir por aí e ver por aí. Já explico melhor também. Mas deixe eu voltar a falar de outras definições que a gente tem, que eu gosto bastante de apresentar junto com essa definição oficial, porque elas acabam trazendo algumas informações que estão meio que escondidas nessa definição aqui, mas que nessas outras definições elas são mais claras. Então vamos lá.
eu tenho uma outra definição, que é bastante utilizada aqui, fala que esses produtos cosméticos, né, eles são produtos que servem para higienização, proteção, manutenção e decoração da pele e cabelos, que se apresentam livres de patologias. Vou só parar um pouquinho para abrir a entrada. Então, o que acontece? Essa definição fala de uma coisa bastante interessante que não fica clara na definição anterior. E o que é que fica bem explícito aqui e que na definição anterior não fica explícito? Então, faz higienização, proteção, manutenção, tal, né? De pele e cabelos, e vamos dizer pele, mucosa e todos os anexos, na verdade, que se apresentem livres de patologias. Quando a gente tem um produto que tem alguma substância que é utilizada para tratar uma patologia, a gente já não tem mais um cosmético, a gente tem um medicamento. Então, lá na farmácia, por exemplo, a gente tem vários cremes que são vendidos lá, mas que tem, de repente, um princípio ativo antimicótico. Então, ela já não é mais considerada um cosmético. Por mais que aquele creme, aquela base cremosa que eu tenho ali, seja exatamente igual a uma outra base cremosa que eu tenho num outro produto e que é um cosmético. A diferença é que nessa base foi adicionada uma substância para tratar uma determinada patologia. Então, a Anvisa já não reconhece mais isso como cosmético, reconhece isso como medicamento. Então, vocês vão ver um monte de medicamentos, tanto dentro do balcão, quanto naquelas prateleiras dos MIPs, né? Mas que não são, que estão separados dos cosméticos. Por quê? Porque elas não são cosméticos, elas são medicamentos. Ok? Alguém já tinha parado para pensar nisso ou não? Ninguém respondeu, então vou achar que todo mundo já tinha parado para pensar nisso. Muito bem. Outra definição que eu acho importante, que complementa também um pouquinho mais as definições anteriores. Formulações de aplicação local, baseados em conceitos científicos, destinados à manutenção e ao melhoramento da pele humana e os seus anexos, sem interferência nas funções vitais, sem irritar, sensibilizar ou provocar fenômenos secundários indesejáveis. Essa definição também ela coloca mais um ponto na luz que não está muito claro na definição oficial, sem interferência nas funções vitais. Então, se eu passo um determinado produto na pele, né, e é um cosmético, ele não pode de forma nenhuma interferir, né, no funcionamento normal da pele. Ah, mas e se eu utilizar um produto que faz uma esfoliação, né? Um esfoliante, seja ele um esfoliante físico, um esfoliante químico. Não está interferindo? Não, não está interferindo. Porque a função continua sendo a mesma e o processo de trabalho das células continua sendo o mesmo. Então, é importante que isso fique bastante claro. Não pode ter nenhum tipo de alteração nas funções nem da pele, nem dos anexos como unhas, etc. Tá? Então, eu acho que essas três definições elas se complementam, né? Elas, principalmente essas duas, elas acabam clareando um pouquinho mais a definição oficial da Anvisa, e eu acho que deixa mais claro o processo de formação que foi feito, né? Processo de formação dessa definição. Tranquilo aqui, gente? Posso ir em frente? Ficou claro isso? Surgiu alguma dúvida? Ficou. No momento não surgiu nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida? Tá bom. Então vamos em frente.
Porque nada é simples, né? Nada é tão simples assim. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, aí no mercado, uns produtos que a gente chama de cosmecêuticos. Eles podem afetar a estrutura da pele. Já ouviram falar em cosmecêutico? Não. Não? Então, é um termo que é bastante utilizado principalmente na área médica e na área estética. Então, a gente ouve muito falar. Já foi mais moda antigamente se falar em cosmecêutico. Hoje a gente ouve falar muito em dermocosmético. Dermocosmético vocês já ouviram, né? Sim, professor. Dermocosmético, na verdade, toda farmácia de dispensação hoje tem lá várias prateleiras cheias de dermocosmético. É isso ou não é? Sim. Sim. E qual que é a diferença de um cosmético para um dermocosmético? Quem sabe me dizer? Olha, chutando aqui só pela etimologia da palavra, o dermocosmético ele deve ser só para destinado para a pele. Não, dentro dos dermocosméticos, por exemplo, você vai ter. Pense lá na. Você trabalha em farmácia? No momento não estou em farmácia. Já trabalhou? Já. Então pense lá na prateleira de dermocosmético. Tem creme hidratante? Tem. Tem desodorante? Tem. Tem ou não tem desodorante? Tem um desodorante que é desse tamanho assim e custa mais de R$ 100. Eu não lembro o nome agora, mas tem. É um. É, Ele já. desodorante clínico. É. Que mais? Tem. Que mais que tem? Produto para cabelo? Tem. Então não é, né? A palavra dermocosméticos realmente ela remete para pele, mas não necessariamente é só produto para pele. É produto da mesma forma que o cosmético pode ser para pele, para anexos, para unha, você vai encontrar produtos que são chamados dermocosméticos. Então não tem essa diferenciação de ser só produto para pele. O que será então que diferencia? Antes de a gente falar, então, né, exatamente o que diferencia, vamos falar dos cosmecêuticos. Então, cosmecêuticos foi um tipo de uma definição que começou a surgir nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil, e que foi bastante utilizada e continua sendo utilizada dentro da área médica e da área estética, principalmente a estética médica, não a estética das clínicas de estética, apesar de serem produtos bastante utilizados nas clínicas. Mas começou a surgir esse termo. E aí o que acontece? Defina isso, né? Aí as pessoas começaram a definir, né, e diferenciar um pouco do produto cosmético normal, vamos dizer assim, o cosmético geral, né? Começaram a definir cosmecêuticos, então, como um nicho de produtos cosméticos com alguma função um pouquinho mais específica. Por exemplo, produtos que afetam a estrutura da pele. Se eu for utilizar, desculpe, um esfoliante, por exemplo, na minha pele, eu vou afetar a estrutura da minha pele? Vou, de uma certa forma, vou, porque eu vou retirar aquela camada de células mortas que estão na superfície, tá? Mas esses produtos são chamados de cosméticos, né? Digamos um esfoliante físico, lá, um cremezinho com semente de maracujá, tá? Então eu passo, eu esfrego aquilo na pele, ele vai retirando a camada de pele morta e vai me fazer com que a pele que está
ainda viva, ela fique mais próxima da superfície, fique com aspecto, traga um aspecto melhor para a minha pele. Quando eles começaram a utilizar produtos que a gente chama de cosmecêutico, eles começaram a falar que eram produtos que afetavam a estrutura da pele. Não dá para a gente dizer que são os chamados cosmecêuticos são produtos que afetam a estrutura da pele única e exclusivamente, porque senão faz uma confusão com os chamados cosméticos normais. É uma confusão grande, gente? É, mas a gente vai chegar lá no final e vocês vão ver que essa confusão, na prática, ela acaba não existindo muito. E eu vou explicar por quê. Muito bem, então a definição inicial foi que eram produtos que afetavam a estrutura da pele. Então, de repente, se eu injetar ácido hialurônico hoje nas minhas rugas, né, eu vou afetar a estrutura da pele? Vou, porque eu vou adicionar o ácido hialurônico ali, aonde a gente tinha uma ruga, e vou alterar o formato dessa ruga. Eu vou diminuir, né, ou até fazer com que desapareça a ruga. Porém, né, esse termo ele existe, é utilizado, mas não existe legislação nenhuma que reconheça esse termo. Então, tanto lá nos Estados Unidos, o FDA, que é o órgão regulatório máximo dos Estados Unidos, né, nem aqui no Brasil a Anvisa reconhecem esse termo. Então as pessoas utilizam, mas oficialmente eles estão falando de cosméticos também, tá? Para a Anvisa não tem diferença se afeta a estrutura da pele ou se não afeta a estrutura da pele. A questão é que tem que ser utilizado, qualquer um desses produtos tem que ser utilizado em local que não tenha nenhum tipo de patologia, né? Então na pele ou nos anexos sadios, e que não podem, aí sim, não podem alterar, né, as funções da pele ou do local onde for aplicado. Mas aqui, quando afeta a estrutura da pele, altera a estrutura da pele, mas não mexe com as funções, para a Anvisa a gente está falando de cosmético de qualquer forma. Tem uma definição que é bastante utilizada, que fala que os cosmecêuticos, então, são produtos de uso tópico que, em contato com a pele, anexos cutâneos e a mucosa, podem ocasionar mudanças estruturais e ou funcionais aos órgãos em questão. Não é verdade. Ela faz alterações estruturais. Agora, não pode mudar as funções, né, do órgão onde ela está sendo utilizada, sem pretensão terapêutica. Então, não é para tratamento de nenhum tipo de patologia, mas com possibilidade preventiva, não restritiva exclusivamente ao embelezamento. Então, essa definição, que é a mais comum de ser utilizada, e ela está aí enraizada entre os médicos e entre quem utiliza muito esse termo cosmecêutico, é uma definição que ela é um pouquinho falha, porque quando a gente fala de alteração de função de órgão, a gente está falando de outra coisa que não pode ser considerada nem cosmético, nem cosmecêutico, nem dermocosmético, mas sim algum tipo de medicamento. Então, existe vamos dizer assim, um limbo dentro dessa área. Eu vou só colocar para vocês aqui verem alguns exemplos de produtos que são considerados como cosmecêuticos. Os retinóides, hidroxiácidos, ácidos graxos, hidratantes e outros mais, miotensores e miorelaxantes, então o Botox entraria aqui, preenchedores tópicos, até célula-tronco, né? Tudo isso é considerado como produto cosmecêutico. Porém, né, retinoide, por exemplo, ácido retinóico, se você for procurar dentro de uma farmácia, ele está dentro do balcão e ele está registrado como medicamento. Os hidroxiácidos, os ácidos de uma forma geral. Aqui depende muito. Você pode encontrar um produto com uma concentração alta de algum ácido, como o ácido glicólico,
ácido glicirrícico ou qualquer outro que ajude numa esfoliação química, né? Porém, e daí eles são considerados medicamentos, então eles são registrados como medicamentos, porém você vai encontrar lá na prateleira dos chamados dermocosméticos um produto, não vou falar o nome comercial aqui, porque não estou ganhando nada com isso, mas um sabonete líquido, por exemplo, que ele ajuda a fazer um processo de limpeza de uma pele mais oleosa e tem uma pequena quantidade de ácido glicólico que ajuda a deixar a pele, vamos dizer assim, os túbulos que liberam a oleosidade para a superfície da pele e deixam eles livres, impedidos, sem nenhum tipo de substância que esteja ali impedindo a oleosidade de sair para a superfície da pele. E ele é considerado um cosmético. Então, dependendo da concentração da substância dentro de um produto, ele pode ser considerado lá pela Anvisa como cosmético, como pode ser considerado como medicamento, certo? E esses preenchedores, por exemplo, eles são considerados, eles têm características de medicamento, porque eles, na verdade, eles não são considerados cosméticos de venda livre, eles não podem ser, por exemplo, vendidos numa farmácia. Então, é muito complexo esse mundo. Além disso, a gente tem outros dois termos que são bastante utilizados e que trazem mais confusão ainda. Para vocês terem uma ideia, em relação, então, a todas essas definições que a gente está vendo e outras definições que a gente vai ver mais à frente, a própria Anvisa liberou uma nota que eu coloquei uma parte dela aqui, vou ler para vocês, junto com vocês, para que vocês entendam qual que é o posicionamento da Anvisa em relação a esses termos, a essas definições, né, não oficiais de produtos cosméticos. Então, a nota fala o seguinte: os termos cosmecêutico, neurocosmético e dermocosmético e outros similares, porque vira e mexe, acaba por se criar um novo termo, né? Então, eles já pensando nisso, já abriram mais o leque aqui de possíveis termos que possam ocorrer. Então, a Anvisa já fala na nota. Esses termos, né, não são contemplados na legislação sanitária vigente. As definições para produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos são aquelas contidas no artigo 3º da Lei 6.360 de 76 e anexos 1 e 2 da RDC 7 de 2015. Então, essa RDC 7 de 2015 é aquela que a gente viu lá de 2005, que foi sendo atualizada, porém a definição continua a mesma, tá? Então, a definição oficial que a gente tem é esta. E a Anvisa deixa bem claro. Então, produto que não é medicamento, não é produto para saúde e que é utilizado na pele sadia, né, é considerado cosmético. Não tem outra definição para isso, no ponto de vista deles. Aí eles falam, né, utilização equivocada. Apesar de não serem universalmente aceitos pela comunidade científica, nem reconhecidos por órgãos governamentais que ditam as normas de aprovação e comercialização de produtos tópicos em cada país, porque não é só aqui no Brasil e nos Estados Unidos, é uma situação que acontece no mundo inteiro, né? Os termos cosmecêutico, neurocosmético e dermocosmético vêm sendo muito empregados pela indústria cosmética. No entanto, a legislação brasileira não contempla essas categorias de produtos. Então, assim, só para vocês entenderem, a indústria de medicamento, a indústria cosmética, as duas são indústrias bastante poderosas, né? E
principalmente nos dias de hoje, a gente vai ver até alguns dados mais à frente, a indústria cosmética está cada vez mais produzindo coisas novas e vendendo coisas novas e cada vez vendendo mais. E quando a gente tem muita coisa semelhante, né, dentro de um determinado meio, as empresas acabam muitas vezes querendo criar, né, um termo diferente para diferenciar os seus produtos do outro. Pergunto para vocês, se vocês forem no supermercado, na prateleira de shampoo, quantos shampoos diferentes vocês vão encontrar lá? Quantas marcas diferentes? Então, o que acontece? São vários produtos diferentes, né, que ficam ali pasteurizados, ou mesmo na farmácia, né? Ficam ali pasteurizados, todos são iguais. O que muda? Muda embalagem, né? Muda o preço, muda um pouco da composição, mas todos são shampoos para lavagem de cabelo, né? Então, o que as indústrias fazem? Para chamar mais atenção do seu produto, elas começam, mas o meu tem proteína hidrolisada não sei do que. Então, ele traz mais brilho, mais maciez. O meu tem... tinha um shampoo que eu achava Uma engraçado. coisa, professor, Oi. uma coisa interessante, às vezes, que eles colocam é sempre assim, uso profissional. Aí a gente Nossa, isso a já primeira chama... coisa que, às vezes, a pessoa vai observar é uso profissional. Opa, esse aqui vai dar resultado de salão, né? É Sem verdade. falar que o que mais faz espuma normalmente te associa à qualidade. É verdade. Entendeu? E na realidade seria o que menos fizesse espuma, né? Porque teria, acho que, menos sódio, não sei, o professor que entende mais, mas seria menos sódio e eu acredito que agrediria menos. Exato, a quantidade de espuma ela não quer dizer nada, na verdade, né? E é exatamente isso, o produto que faz a melhor espuma, e aquela espuma, né, consistente, cremosa, duradoura, cremosa, geralmente é um produto que é o mais agressivo. Pois aquele professor. que mais agride o cabelo. Outra coisa também que as empresas têm investido muito é colocar o pH, né? Qual o pH? Uso profissional e com o pH. Daí você já fala, nossa, esse realmente é de salão, está comprovando o pH. Pois então, E, na tudo verdade, coisa que não significa nada, às vezes. Nada. Todos têm que ter correção de pH, né? Todos têm a característica básica de qualquer shampoo. Mas e aqueles sabonetes também, né, professor? Tipo, eles colocam propaganda que mata 99,9% das bactérias. Mas, no fundo, todos deveriam, né? Na verdade, sim, né? Porque você está usando uma substância... Principalmente aqueles que... os sabonetes que são mais alcalinos, né? Que tem um pH lá na faixa de 11, 12, que é a maioria. Tipo, qual que não tem pH alcalino assim? É aquele... o Dove, né, que ele tem uma composição diferente, e alguns sabonetes de uso infantil. O resto tem tudo pH 12, 13, 14. E esse pH mata qualquer coisa, né? Então, tanto faz. Mas é o Albany que dá propaganda. Sim, então muita coisa. E sempre o pessoal me xinga bastante porque a gente precisa falar a verdade. E muita gente fala assim, professor, você acabou com o meu sonho. Mas vocês, como farmacêuticos, né, precisam saber que tem muita coisa no mercado que é puro marketing, que não tem, digamos assim, não tem tudo aquilo que é apregoado, né? Um exemplo bem simples. Hoje já não se faz mais isso, porque acho que o pessoal já está mais do que careca de saber. Mas antigamente a gente via muito produto com colágeno e elastina, creme de colágeno e elastina. Colágeno e elastina são duas estruturas gigantes, né? Elas são
Desculpem, são duas estruturas super grandes que é impossível penetrar dentro da pele por mais que a gente quisesse. Elas são muito grandes para passar pelos pequenos canais que poderiam fazer com que o colágeno e a elastina passasse para dentro da pele se eles fossem pequenininhos. Então, quando você compra um creme de colágeno e elastina para passar na superfície da pele, aquilo fica tudo na superfície da tua pele. O colágeno não vai entrar para dentro do teu organismo, a elastina não vai entrar para dentro do teu organismo e não vai trazer uma melhora significativa como apregou muitas vezes. O que ele pode fazer? Pelo fato de ser proteína e tudo mais, eles seguram bastante água, então quando você passa o creme de colágeno ou o creme de elastina, eles seguram mais umidade na pele e a tua pele fica com um aspecto mais macio. Mas isso não quer dizer que o colágeno entrou lá para dentro do organismo e foi fazer parte lá da estrutura da onde ele deveria estar. Ou a elastina não foi lá para baixo da pele para fazer repor, né, aquela elastina que você perdeu com o passar dos anos. Então, tem muita coisa no mercado que, infelizmente, não é bem assim que acontece. Aí a pessoa fala, mas eu usei o creme de elastina e a pele ficou macia. Tá, ficou macia. Por quê? Porque ela reteve, a elastina ajudou a reter mais água ali na superfície. A pele mais úmida, né, fica mais macia, mas não fez a reposição, como muita gente fala. Outra coisa que só já que a gente está falando que nem é cosmético na verdade, mas nessa questão do colágeno. Tem colágeno no mercado a R$10 e tem colágeno no mercado a 200, R$300. Qual que é a diferença deles? Quero saber, professor. Não sei não, eu tô curiosa. Basicamente nenhuma. E qual deles que é melhor? Por que tem colágeno, falam em colágeno tipo 1 e tipo 2? O que cada um deles faz? Sim, não, professor. Alguém já ouviu falar que... eu nunca sei se o tipo 1 é para cartilagem e o 2 é para pele, alguma coisa assim do gênero? Eu acho que o tipo 2 é para as articulações, professor. Isso. E o tipo 1 para pele. Aham. Tá. E será que funciona assim? Diz que funciona. Vou fazer um desenho rápido aqui. A gente tem o que são o que é o colágeno? É um polipeptídeo, né? É uma cadeia bastante grande. Aí eu não vou conseguir fazer redondo, tá? Mas são moléculas grandes aonde a gente tem seria bem grande, uma coisa que viria daqui até aqui, assim, mais ou menos. Eu fiz só um pedacinho. O que acontece? Eu tenho, então, o meu colágeno, tá? Colágeno que foi retirado lá do tutano do osso da vaca. Então, aquele tutano é rico em colágeno, muito bem. E o que é esse colágeno? É um polipeptídeo. Então, é uma estrutura composta de vários aminoácidos, um grudado no outro. Então, são vários aminoácidos, né? Um grudadinho aqui no outro, e eles vão formar, então, essa cadeia gigantesca que vai, até ela ficar super grande. E o que acontece? Como eu falei, é uma cadeia grande. Então, se eu passar esse colágeno na pele, ele não vai conseguir ser absorvido porque ele é muito grande. Então, eu vou tomar. E o que vai acontecer? Chegando lá no meu estômago,
o que vai acontecer? Ele simplesmente vai ser quebrado, vai ser hidrolisado. Então, ele também não consegue penetrar para dentro do nosso organismo, ali pelas microvelocidades do estômago e do intestino, porque é muito grande. Então, o ácido vai romper ele em aminoácidos. Então, ao invés de eu ter uma estrutura grande, eu tenho agora vários aminoácidos diferentes. Certo? Tranquilo até aqui? Sim. Sim. Daí eu vou ter, então, vou fazer aqui no azul, mas digamos que seja o mesmo, mas os aminoácidos, então, todos separados. Agora eles conseguem passar pela barreira ali do estômago e vão entrar dentro do organismo. Muito bem. Eles entrando dentro do organismo, será que eles vão conseguir, chegando lá na circulação, eles vão conseguir se juntar tudo direitinho como era antigamente e virar o mesmo colágeno ou a mesma elastina que a gente ingeriu? O que vocês acham? Difícil. Não, não vão. Não é difícil, é impossível. É impossível. Por quê? Porque o organismo, primeiro que o organismo já vai, quando ocorre a absorção, tem uma parte que já fica retida ali no fígado, né, no sistema porta, e uma parte vai para a circulação. E esses aminoácidos, se eles se juntarem dentro da circulação, eles vão criar estruturas grandes, vão entupir os nossos vasos. Então, eles vão lá para os sistemas aonde eles são necessários naquele momento, o organismo vai carregando esses aminoácidos e vai liberando aonde tem necessidade, e eles vão sendo utilizados lá. Então, se hoje, né, eu comi um monte de proteína, essas proteínas todas, não só o colágeno e a elastina, mas outras proteínas, elas vão ser quebradas em aminoácidos e elas vão passar para dentro do nosso organismo, e o organismo que vai dizer, hoje o Trajano fez exercício físico, então ele está precisando de aminoácido para construir células musculares, então vou mandar alguns aminoácidos para lá. Hoje também ele fez exercício, movimentou muito, e ele está com deficiência de cartilagem, né? A cartilagem sofreu um pouquinho com o exercício, então vou mandar uns aminoácidos lá para compor a cartilagem. E ele está envelhecendo e está com a pele ficando murcha, cheio de rugas, mas eu não tenho mais aminoácido para hoje, então não vou conseguir fazer elastina lá para ele, para fazer o tecido de sustentação. Então, azar dele, porque o tanto que ele comeu deu só para fazer músculo e para repor cartilagem. E é assim que funciona. Então, quando lá na farmácia o pessoal tenta te empurrar, esse aqui é tipo 2, vai te ajudar lá nas cartilagens, né, nas articulações. Não dá para dizer isso. O organismo é que vai decidir aonde que ele está precisando. Certo? Então não é tão simples assim. Tipo 1 vai para a estrutura da pele, tipo 2 vai para a cartilagem, para sei lá, qualquer coisa do gênero. Não tem como a gente prever isso. É conforme a necessidade e é o próprio organismo que vai ditar o caminho que esses aminoácidos vão fazer para se recompor e se transformar novamente em algum outro tipo de proteína dentro do organismo. Tá? Mas a indústria, né, para vender, acaba criando muitas vezes esse tipo de informação, e esse tipo de informação, então, acaba se disseminando e acaba se tornando, entre aspas, uma verdade que não é verdade. Então, tem muito disso dentro da área de cosméticos. Então,
a gente precisa ser, né, bastante criterioso com relação a isso, porque não sei se vocês viram agora, não é cosmético, mas está muito ligado com a questão cosmética, com a questão de beleza. Uma mulher que morreu porque ela estava tomando um chá lá de 50 ervas. Tomou, e de repente deu um problema que ela perdeu o fígado, né? Perdeu a função do fígado, teve que fazer um transplante, não deu certo e ela acabou falecendo. Por quê? Porque na ânsia de emagrecer, na ânsia de ficar bonito, na ânsia de ficar com o corpo perfeito, as pessoas fazem qualquer coisa. E a indústria sabe muito bem disso e eles trabalham muito em cima desses sonhos. E muitas vezes esses sonhos viram problemas bastante sérios. Então, a gente, como farmacêutico, a gente tem que ser bastante criterioso em relação às coisas e sempre desconfiar daqueles milagres, aquelas coisas milagrosas, porque nem sempre as coisas são assim, ok? E nessa, a indústria começou, né, a tentar, eu preciso colocar um produto que chame mais atenção que o meu concorrente. Então, eu vou começar a chamar esse produto aqui de cosmecêutico. E quando me perguntarem, eu vou falar o quê? É um derivado da combinação das palavras cosmético e farmacêutico. Então, atribuído a um produto que promove uma boa aparência, afetando a estrutura da pele. Como a gente viu lá na definição inicial, afetar a estrutura da pele vai fazer com que isso seja um cosmético. Dentro daquela definição oficial, é um cosmético. Ele não tem diferença, né, de nenhum... não tem características diferentes. Promover a boa aparência, afetando a estrutura da pele, a gente está falando de produtos que são cosméticos. Então, para Anvisa, eles não são cosmecêuticos, eles continuam sendo cosméticos. Tem os chamados neurocosméticos, né? Então vou chamar o meu produto para, né, de repente se sobressair dos outros, vou chamar meu produto de neurocosmético. Quando me perguntarem, eu vou dizer, produto que se baseia na aplicação de substâncias que atuam no organismo de forma semelhante a neuromediadores endógenos, como as endorfinas, tal, exercendo efeitos benéficos para a saúde e beleza da pele e dos cabelos. Qual que é a diferenciação, né, desse neurocosmético, dessa definição com aquela definição oficial? Nenhuma. Então, para a Anvisa, ele continua sendo um cosmético. Mas no caso, por exemplo, do Botox, que faz a paralisação, não sei o quê. Tá, ele tem essas mesmas características, ele tem a diferença que ele tem a aplicação dele é invasiva, né? Então ele muitas vezes ele vai ser considerado e registrado desculpe, como medicamento e não como cosmético. Tá? E o dermocosmético que a gente mais tem contato, né? Quem trabalha em farmácia sabe que tem a prateleira de dermocosmético. A principal diferença que a gente tem é o preço. Então eu tenho lá um shampoo da Dove que custa R$10 e eu tenho um shampoo da Vichy que custa 100. Qual que é a diferença deles? São shampoos da mesma forma. Mas tem princípios medicamentosos. Se tiver princípio medicamentoso, ele já é considerado como medicamento e não é considerado mais como cosmético. Tá? Professor? Oi, pode falar. Então, no caso, eu sempre tinha na minha cabeça que quando falava em dermocosmético, ele seria alguma coisa que causasse qualquer tipo de uma agressão ou que fosse algo que poderia, de certa forma, não é prejudicar, mas envolveria tipo um peeling que solta a primeira pele ou tipo um ácido, algo
algo que fosse um pouco mais invasivo do que o cosmético em si. Então, a gente não tem agora um diferencial entre isso. Tanto o Não. dermo quanto o cosmético, segundo a Anvisa, todos é para ter o mesmo efeito. Seria Sim. isso? Então, para reconhecimento da Anvisa, é a mesma coisa. Dentro dos processos de registro desses produtos, a gente vai ter uma separação em 2 grupos, que a gente vai ver mais à frente também. Mas um grupo que é considerado, eles chamam de grupo 1, que é um grupo de substâncias que são seguras, que não causam desculpa, não causam nenhum tipo de problema quando mal utilizados, e assim por diante. E tem um segundo grupo que a gente chama de grupo 2, que são esses que, quando mal utilizados, podem trazer algum tipo de problema. Então, por exemplo, um creme hidratante normal aí, qualquer creme da Dove mesmo, ele é considerado grau 1 e ele é tão seguro, né, em relação a outros produtos, que mesmo que a pessoa utilize de forma mais incorreta, ela não vai ter problemas com esse produto, tá? Então, esse hidratante da Dove, por exemplo, ele é considerado seguro pela sua composição, tal. Então, na verdade, a indústria não precisa nem fazer um registro frente à Anvisa. Eles têm que fazer um processo que eles simplesmente avisam, olha, nós vamos colocar no mercado um hidratante Dove. Pronto. Claro, eles têm que avisar, passar toda a informação da composição, tudo mais, mas é um processo super simples. Então, vou colocar um produto no mercado, eu simplesmente vou lá e aviso a Anvisa que eu vou colocar esse produto no mercado, tá? Quando é um produto e aí entra o que são chamados muitas vezes os dermocosméticos, né? Aqueles que podem trazer problemas. Aí sim você tem que fazer todo um processo de registro, comprovação e tudo mais. Então a Anvisa é um pouco mais chata em relação a esse tipo de produto. E então o processo para registro desses produtos e liberação desses produtos no mercado é um pouquinho mais complexo. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Se eu pegar Vamos pegar aqui o exemplo de um alisante de cabelo. Se eu pegar um alisante de cabelo, passar no meu cabelo e deixar aquilo por 1 hora, o que vai acontecer? Cai, professor. Tudo. Depende. Derrete, na verdade derrete, Depende, né? professor. Depende do princípio ativo. Tem uns menos agressivos. Mas mesmo assim, a pessoa... Antigamente caía mesmo, caía na hora. Eu trabalhei muitos anos com isso. Ah, é? Uhum. Então, qual que é a característica desse tipo de produto? Pelo fato de ele ser perigoso se ele for mal utilizado, ele pode trazer danos para o paciente, né? Para o cliente, na verdade, para o usuário. Então, uma característica importante e obrigatória: todos esses produtos têm que ter a descrição do modo de uso e o que fazer se utilizado da forma errada. Então, quando você pega um alisante de cabelo, vem um folheto enorme dentro, né? Falando um monte de coisa e te explicando como que aquele produto tem que ser utilizado, né? E recomendando várias coisas, não fazer em determinados casos, fazer teste antes e assim por diante. Então, os produtos que são mais complicados e que podem trazer danos, eles são esses considerados grau 2, vão precisar passar por um crivo maior da Anvisa e eles têm que ter lá montes de informações, tá certo? Mas a gente vai ver isso mais à frente. Então, basicamente, a gente tem aí... outra coisa que é importante falar. Questão de dermocosmético, principalmente. Pessoal de clínicas de estética, né? Para diferenciar, mas a minha clínica de estética é melhor do que o meu concorrente. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar de chamar meus produtos de cosméticos simplesmente e vou começar a chamar de dermocosmético. Então, foi muito assim... e acontece muito isso de se renomear, muitas vezes, um determinado grupo de produtos ou um tipo de produto
para que chame mais atenção do que os concorrentes. Hoje a gente está cheio disso, né? É café gourmet, é sorvete gourmet, é cosmético gourmet também, certo? Muitas vezes o sorvete do cidadão A é igualzinho o do cidadão B, mas daí o cidadão A vai lá e coloca o que? Sal grosso no produto, diferencia um pouquinho do outro indivíduo lá, agora o dele é gourmet, enquanto o outro é um sorvete comum. E aqui a gente tem muito disso. Tá certo? Tranquilo? Entendi, professor. Entendi. Então, Fiquei existem, surpresa. existem esses termos, eles são utilizados, mas eles não são oficiais. Enquanto a Anvisa não reconhecer, né, que esses produtos, sei lá, têm as suas diferenças, eles vão continuar sendo cosméticos e vão ter que passar pelos mesmos crivos para registro e liberação desse produto. Tá certo? Muito bem. É sempre importante que a gente entenda as coisas, né? Para a gente entender uma situação atual, é sempre importante que a gente entenda como tudo começou. Então, uma coisa que eu acho importante que a gente veja é a questão da história, né? A história da história dos cosméticos. Hoje a gente tem uma situação, né? Todo mundo utiliza, todo mundo gasta um monte em cosmético e assim por diante. Mas será que foi sempre assim? De onde que começou a procura mais forte e mais desenfreada dos cosméticos? Então a gente precisa ver, né? Quem foi que começou? Quem foi a primeira pessoa que utilizou um determinado produto para embelezamento, por exemplo? Vocês têm ideia? Quando que foi isso? Foi ontem? Foi ano passado? Foi Deve ser algo 1900? milenar. Com certeza. Então, a gente sempre comenta que tudo começou há mais ou menos 30 mil anos atrás. Sei lá se é 30 mil anos. Eu acho que 30 mil anos a gente nem existia direito, mas tudo bem. Lá no começo de tudo, quando os humanos, né, começaram a se reunir em grupos e conviver em algum tipo de sociedade, seja um grupo familiar ou um grupo de pessoas com o mesmo interesse, né? Aquelas tribos, o que acontecia? Cada um acabava tendo lá uma função distinta. Então, alguém ficava responsável por caçar, alguém ficava responsável por sei lá, plantar, alguém ficava responsável por cozinhar, alguém ficava responsável por fazer roupa, e tinha aquele dentro do grupo sempre que era o responsável pela saúde das pessoas. Então, depois a gente passou a chamar isso em outras tribos mais modernas de pajé, né? Tem outros nomes, tudo mais, mas sempre tinha aquela pessoa que ficava responsável pela manutenção da saúde das pessoas, do grupo, né? E esse responsável, ele trabalhava muito com a busca de medicamentos, substâncias com efeito medicamentoso. Então, testava plantas e assim por diante, mas também não dá para ficar testando planta, de repente ficar mordendo, né, e mascando qualquer folha, porque de repente você pega uma tóxica. Então, muitas vezes, o que eles faziam? Observavam. O cachorro estava lá com dor de barriga, comeu uma plantinha. Então vou pegar essa planta, quando alguém tiver com dor de barriga, eu vou dar para ela e vou ver se funciona. A história do café, não sei se vocês já ouviram falar, mas aconteceu mais ou menos assim, por observação. Um pastor de cabras levava as cabras dele lá para um determinado campo e ele percebia que quando elas comiam uma certa frutinha, elas começavam a ficar agitadas e corriam para lá e para cá e pulavam, não sei o quê. E daí ele resolveu experimentar aquilo e percebeu que
aquilo era uma frutinha estimulante. E daí a gente teve o início da utilização do café. E isso já vinha de muito tempo atrás, né? E muitas vezes dentro desses processos de busca de medicamentos e tudo mais, existiam os rituais que eram feitos também ligados com a religiosidade que sempre esteve muito ligada, né? Então, eu acho que o ser humano só sobreviveu, né, e persiste até hoje porque existe sempre, né, um ser superior para ajudar, seja lá o sol, que era um deus para algumas, né, alguma divindade diferente e assim por diante, o nosso Deus de hoje também, das mais diversas religiões, mas sempre foi uma razão para que as pessoas, né, se apoiassem, principalmente nos momentos mais difíceis, né, e continuassem. Então, as questões religiosas sempre existiram e, de repente, lá nessas tribos bem antigas, tinha alguns processos, né, de cura que era necessário algo mais além de um chá ou de uma determinada preparação. E era invocado algum tipo de salvação vinda de algum deus, né, que eles acreditavam. Digamos que o rei Sol, ou a rainha Lua, e assim por diante, né? E muitas vezes, para fazer essa conexão, esse pajé, ele precisava de algo, né, diferente para conseguir fazer essa conexão. Então, existia, né, todo um ritual que tinha que ser feito, e muitas vezes o ritual exigia que fosse feito algum tipo de pintura no corpo, no rosto das pessoas, e aí se começou a utilizar os primeiros produtos para tingir o corpo, né, para fazer essas pinturas, embelezar muitas vezes, e aí que começou tudo. Isso a gente sabe porque existem registros em cavernas várias coisas que já foram comprovadas. Se a gente pular um pouquinho mais para frente, lá no Egito Antigo, a gente sabe também, e tudo registrado, que a mais famosa rainha do Egito, que era Cleópatra, ela tinha o ritual de tomar banho de leite de cabra, né, para manutenção da sua juventude. E além disso, existem vários registros por escrito de medicamentos e de cosméticos também que eles utilizavam. Por exemplo, claro que com as substâncias que eles tinham na época, né, eles tinham lá, por exemplo, a utilização do carvão para pintar os olhos de preto, porque eles acreditavam que eles pintando os olhos de preto, eles conseguiriam olhar mais diretamente para o Deus Sol, sem queimar os olhos, né? E outras coisas mais, existe todo um aparato de produtos que eram utilizados com, né, produtos locais mesmo que eles utilizavam para criar diversos cosméticos. Indo um pouquinho mais para frente, a gente pula lá para a China, também imperial, aonde surgiu o hábito, o costume de se pintar as unhas. Essa pintura de unhas era uma forma de diferenciação das classes sociais. Então eles têm lá a laca, que é uma substância que você passa na superfície e deixa a superfície brilhante. E eles tingiam essa laca então com diversas cores, e essas cores só eram determinadas cores só eram permitidas para algumas castas sociais dentro da China. Então, desculpem, reis, né, chineses podiam pintar suas unhas de dourado e prateado. Antes, né, de eles descobrirem o dourado e prateado, era preto e vermelho. Depois passou a ser exclusividade dos reis a pintura das unhas
de dourado prateado. E dependendo da casta social, as pessoas eram permitidas a utilizar cores diferentes. Assim, todas ficavam enfeitadas e ao mesmo tempo elas todas ficavam divididas, né, diferenciadas pela coloração. Na época da Idade Média, higiene era uma coisa que não se falava e não se praticava, né? Por quê? Porque a Igreja Católica, o Império Romano, né, com a Igreja Católica apoiando, achavam que a pessoa que fosse uma pessoa preocupada com a higiene, preocupada com a beleza, ela deixaria de focar, né, na religião e poderia se desvirtuar. Então era totalmente proibido nessa época você pensar em ter hábitos de higiene, pensar em se embelezar. Se você pensasse nisso, você ia para a fogueira. Então a gente teve essa época obscura dentro da, da nossa história, né? Que além dessa questão da falta de higiene e a falta de culto à beleza, a própria falta de higiene fez com que as pestes se espalhassem principalmente pela Europa toda, né? Aí, mais à frente, a gente tem uma situação interessante dentro da Inglaterra, isso já saindo um pouco da Idade Média, que os casamentos eram casamentos arranjados e muitas vezes o noivo conhecia a noiva no dia do casamento, na hora do casamento, né? Então era tudo muito arranjado, não existia essa questão que a gente tem hoje de as pessoas se conhecerem, se apaixonarem e resolverem morar juntas porque se gostam. Não, era questão de negócio mesmo, né? Então uma família queria unir as suas posses com outra família e então arranjava o casamento dos filhos e juntava as fortunas. E muitas vezes o conhecer a noiva era no dia do casamento. E eles foram obrigados a criar uma lei, vejam que coisa absurda, né? Mas foram obrigados a criar uma lei permitindo que pudesse acontecer a anulação de um casamento se depois do casamento o noivo descobrisse que a noiva tinha utilizado maquiagem para ficar mais formosa, né? Se ela utilizasse dentadura e não tivesse e tivesse com a dentadura no casamento, ou se utilizasse de um cabelo falso, ou qualquer outro tipo de, sei lá, algum tipo de coisa que depois ficasse demonstrado que não era legítimo dela mesmo, né? Então, passou-se a, mais uma vez, né, como na Idade Média, não deixar de lado a questão da beleza, né, a questão da higiene e tudo mais. Se vocês forem procurar na internet, por exemplo, histórias sobre a higiene na Idade Média, vocês vão ficar assim bem abismados. Para vocês terem uma ideia, lá no século XV, né, durante o Renascimento, então saindo da Idade Média, a época obscura, né, a gente tem o Renascimento, né, principalmente na França, onde a gente tinha duas classes sociais bem distintas: a nobreza e o resto da população. A nobreza vivia dentro dos seus castelos, né, com os melhores alimentos, com as melhores roupas, com o melhor de tudo, e o restante da população jogado na sarjeta mesmo, né? Então, se vocês forem pesquisar em livros de história, principalmente, vocês vão ver que Paris, nessa época, era uma coisa assim totalmente absurda. A sujeira imperava, não existia nenhum tipo de... Bom, alguém aqui assistiu um filme chamado Perfume?
Não? Então eu sugiro que vocês assistam, peguem um filmezinho já meio antigo, mas é bem interessante. Ele retrata, inclusive, essa questão da população não nobre da França. E é a história de um perfumista que ele quer melhorar de vida, ele quer conseguir um perfume ideal, que eu não vou contar, senão eu vou dar spoiler aqui, porque ele quer passar para a nobreza, né? Ele quer sair daquela miséria que ele vive, como a maior parte da população, e daí ele retrata, só para vocês terem uma ideia, eu vou contar só para vocês terem uma ideia, o começo do filme é o nascimento dele, esse perfumista, né? Então, a mãe dele era uma vendedora de peixe numa barraca, numa feira, uma feira que estava no meio do barro, no meio do esgoto, no meio de tudo. Ela estava grávida, estava ali vendendo seu peixe, de repente ela sentiu as contrações, se abaixou embaixo da tenda dela, teve o filho e voltou a trabalhar. E como se nada tivesse acontecido. Só para vocês terem uma ideia de como era a situação. E eu não duvido que fosse assim. Enfim, a nobreza queria se descolar totalmente desse tipo de situação da maior parte da população da França, né? E de Paris principalmente. Então, eles precisavam se destacar. Banho não era uma coisa do dia a dia, né? Higiene não era uma coisa do dia a dia. E trabalho também não era uma coisa do dia a dia deles. Nobres, né, todos muito ricos, então, sustentados pela realeza, então, eles não precisavam trabalhar. Se vocês olharem nessa foto, vocês vão ver que essa moça que está aí, ela tem a pele bem branca. E era uma das características deles tentar realçar essa cor branca, né? Tanto que a gente vê em vários filmes, muitas vezes, os nobres franceses totalmente pintados de branco, né? Porque eles realmente passavam talco no corpo inteiro para ficar mais branco ainda. Por quê? Para mostrar que eles eram nobres. Mas como assim? Para se diferenciar da população. A maior parte da população precisava trabalhava embaixo do sol, tinha a pele queimada. E eles, para mostrar que eram nobres e que não trabalhavam e que não precisavam trabalhar, então tinham a pele branca. E quanto mais branca fosse a pele, teoricamente mais ricos eles eram, porque eles não ficavam embaixo do sol de jeito nenhum. Então, um tipo de truque cosmético que eles utilizavam. Eles não tomavam banho. Então, o fato de a gente ter, né, a França hoje como o principal desenvolvedor de perfumes no mundo está ligado a exatamente isso. Eles não tomavam banho, mas eles não queriam, né, também ficar com aquele odor desagradável. Então, eles compravam perfumes caríssimos e muitos perfumes exatamente para tentar esconder um pouco esse cheiro. O cheiro desagradável do não tomar banho. Muitas vezes usavam peruca. Por quê? Porque eles não tomavam banho, não tinham bons hábitos de higiene e todos tinham piolho. Então, o que eles faziam? Muitas vezes eles raspavam a cabeça e utilizavam essas perucas, então. Ou, em casos de pessoas um pouquinho menos higiênicas, eles continuavam com o cabelo, encharcavam o cabelo de produtos para matar piolho e colocavam a peruca em cima. E assim, era tudo muito aparência, né? Que mais que eles utilizavam? Utilizavam de algumas outras técnicas, algumas substâncias que realçavam a beleza do pessoal na época, né? Então, usavam açafrão para colorir os lábios, o negro da fuligem, então imaginem uma vela, né? Tudo era iluminado a vela, ela está queimando, ela está soltando uma fuligem preta, né? Então eles pegavam aquela fuligem para escurecer os cílios. Usavam a sálvia para clarear os dentes. Então, não que eles fossem, digamos assim, adeptos a escovar muitos dentes, mas utilizavam a sálvia, então, que ela ajudava a dar uma clareada.
clara de ovo e vinagre, uma mistura para passar na pele e ficar com a pele aveludada. E vai... Oi. Qual é o nome do filme mesmo? Desculpa. O Perfume. Será que é o mesmo que eu assisti, aquele que ele tirava a essência das mulheres? Na Esse verdade, mesmo. não era... Ah, que Esse bacana. mesmo. Vou assistir de novo. Lembrado, bem bacana mesmo. E é um retrato bem fiel mesmo daquela época. Então, tudo aquilo que aparece na cidade, em Paris, é aquilo mesmo. Credo, professor, mas não era feito daquela forma, né? O perfume? As essências não foram descobertas daquela forma, né? Não. Essa é a parte da invenção do autor, que é um livro, na verdade, e foi transformado em filme, né? Mas de resto, tudo é verdade. E por muito tempo foi assim. Então, assim, dá para perceber que eles se utilizavam de substâncias que eles tinham acesso, né, para tentar melhorar a sua aparência. Se tomassem banho, eu acho que metade dos problemas resolviam sem. Mas graças a Deus que eles não tomavam banho, porque aí, né, os perfumes que foram criados, né, mais e mais perfumes para esconder o cheiro ruim, estão aí até hoje, né? E a gente tem aí uma indústria de perfume super grande, super valorizada exatamente por isso. Só para encerrar e contar uma coisinha a mais para vocês terem ideia, na Europa, de uma forma geral, as pessoas não costumavam tomar banho e hoje ainda elas não é um hábito constante, né? Então, em alguns locais, não é hábito constante. Eu morei 1 ano em Portugal e eu percebi isso muito bem no inverno. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu tive que sair do metrô porque entrou um pessoal nórdico, não sei se era Finlândia, não sei o quê, que empesteou o vagão do metrô e eu tive que sair que eu estava passando mal de verdade. Então essa história de que o europeu não é muito, né, de tomar banho é pura verdade. Enfim, algumas curiosidades. Da Europa, então, a primavera começa lá por maio e o mês das noivas é o mês de maio, e a gente trouxe essa data da Europa. Por quê? Porque era o começo da primavera, então eles estavam saindo do inverno, do frio e tudo mais. Então, esquenta um pouco na primavera, daí as mulheres tomavam seu banho, primeiro banho do ano, né? E daí já aproveitavam para casar, porque o cheiro não estava tão forte assim. Então, por isso que a gente tem o mês de maio como mês das noivas, porque a maior parte delas aproveitava para casar exatamente nessa época, para não estar com um cheiro muito forte. E o buquê foi criado exatamente para tentar disfarçar um pouco. Então, os buquês eram de flores, quanto mais perfumadas as flores, melhores, para tentar disfarçar um pouco o cheiro desagradável. Bem, enfim, não dá para a gente reclamar, porque realmente muita coisa acabou saindo da França exatamente por essa questão, né, do querer disfarçar o odor desagradável, do querer disfarçar a falta de higiene. Isso foi acontecendo até que a gente chegou lá no começo do século XX, mas eu vou parar por aqui, porque quando a gente começar aqui, a gente vai até o final, tá? Então, no começo do século XX, só vou adiantar para vocês, é que a gente realmente teve a explosão da indústria cosmética. Foi ali que tudo começou. Deixar de fazer o seu próprio cosmético em casa e começar a industrializar isso. Mas daí eu conto a história para vocês na próxima semana. Tá bom? Dúvidas? Alguma pergunta? Alguma coisa? Alguma dica para alguma possível prova, professor?
Prova? É, agora é prova presencial, né? O jogo muda. Tá. Essa parte de história eu jamais pergunto em prova. Ah, beleza. Já é Obrigado. alguma coisa, né? Aí, muito. Eu acho assim que tem coisas que são muito mais importantes que vocês entendam. Aqui é para ilustrar, para que vocês consigam, então, chegar, né, nos dias de hoje. Por que que a gente tem aí uma indústria cosmética gigantesca? Por que que o Brasil é o segundo maior mercado de cosméticos do Brasil? A gente precisa saber tudo o que aconteceu para que... Claro, eu estou contando assim essa história muito rapidamente. Ela é muito mais cheia de detalhes. Mas é importante que vocês saibam, mas eu acho que não é fundamental para uma avaliação, que eu também acho que nem sempre uma avaliação é tão fundamental assim. Mas, enfim, a gente precisa fazer e tem outras coisas que eu acho que são mais importantes. Aqui é só para a gente ilustrar mesmo. Tá? Mais alguma coisa? Obrigado, Alessandra, por falar que gostou. Fico feliz. Espero que continue assim. Obrigado, gente. É isso, então? Então, uma boa semana para vocês e até a semana que vem. Ah, só para vocês saberem, não tem atividade, tá? Existe um local lá para a gente colocar atividade, mas essa semana ainda não vou colocar. E a outra semana também não, porque na verdade a gente vai estar trabalhando com a parte de história, e então não tem por que ficar colocando atividade, tá? Mas mais à frente daí vai aparecer para vocês a aula e uma atividade de presença, tá bom? Então uma boa semana para vocês e até segunda-feira que vem. Obrigado. Até.